Alô, você, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E eu queria hoje, como se fosse um bate-papo, falar um pouquinho sobre aquele versículo que eu li na beira do lago. Não sei se você lembra, da passagem de Paulo, 1 Coríntios 10, depois em 1 Coríntios 6, onde ele, 1 Coríntios 6, onde Paulo, me chama a atenção para algo interessante. Ele diz que todas as coisas me são lícitas. Ele falando da igreja de Corinto, sobre liberdade, a liberdade cristã, e ele enfatiza sobre que nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas edificam, e que ele não vai se deixar levar ou contaminar com nenhuma dessas coisas. Então, opa, tudo bom? Eu queria, te chamar, te propor uma reflexão junto comigo. Talvez mude a forma como nós enxergamos a santidade, porque Paulo estava visando bastante a questão da santidade da igreja, sabe, dos irmãos. Porque devemos entender a necessidade, porque a Bíblia fala que Jesus vai vir buscar a noiva pura e imaculada. Então existe a necessidade dessa, desse temor, dessa preocupação de ter uma igreja pura e imaculada. E o que isso representa? A gente às vezes ouve a palavra santidade, e muitos de nós, às vezes imediatamente a gente pensa que é uma lista de proibições, não é verdade? Às vezes a gente pensa que não tem coisas que podemos ou não podemos fazer, não é verdade? Porém, quando a gente observa os escritos do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele está tratando de algo muito mais profundo, sabe? Do que regras de pecado, coisas do tipo. Eu acho que eu vou conseguir transmitir isso para você. Paulo, ele não está preocupado, assim, num primeiro momento, somente com o comportamento. Consegue entender? Ele está preocupado com pertencimento. Quando ele fala lá em 1 Coríntios, se eu não me engano é 6:12, ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem, ou seja, nem todas convêm. Lembra que eu estou falando de Paulo, que estudou na melhor escola de judaica. Gamaliel foi um dos seus professores. Gamaliel foi um cara muito renomado em sua época, respeitado. E Paulo também. Mas vamos lá. Todas as coisas, diz ele, me são lícitas, mas nem todas me convêm. É uma questão de senso de certo ou errado, de profano e sagrado. Preste atenção como ele é detalhista nisso. Mas nem todas as coisas me convêm. Assim disse Paulo, não é verdade? Mas eu não me deixarei, deixa eu lembrar aqui, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo diz que não vai se deixar dominar por nenhuma delas. Então a gente percebe que Paulo não está perguntando apenas, isso é permitido? Ele não está perguntando apenas, isso é permitido? Eu acho que a gente percebe claramente que Paulo está perguntando, isso contribui, acho que a palavra contribuir é mais adequada, isso contribui para o propósito pelo qual Deus me chamou? Isso contribui para o propósito pelo qual Deus me chamou? E aí que existe uma enorme diferença entre essas duas perguntas. E eu quero que você olhe com cuidado e com carinho. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que é cristão, você que também não é cristão. Você consiga prestar atenção nas coisas que eu estou falando. A maioria das pessoas, ela quer saber até onde pode chegar acerca do pecado, não é verdade? Até onde ela pode chegar. É como se existisse uma linha tênue, tá? É como se existisse uma linha tênue e diante dessa linha tênue a gente ficasse à margem da legalidade para o pecado. Pensa nisso. Não tem a palavra à margem da lei, o termo à margem da lei, ou seja, na beirinha, no limite, no limítrofe do que é legal e ilegal à luz da justiça. Paulo, quando se coloca que nem tudo me convém, ele tenta estabelecer até onde pode chegar para glorificar a Deus. Por isso que ele fala que nem tudo me convém. E a maioria pergunta, não é verdade?
A maioria das pessoas pergunta, isso é pecado? Aquilo é pecado? Mas por que é pecado? Ah, mas não tem problema, não tem nada a ver. Então a gente vive sempre com a pergunta errada. E é isso que Paulo tenta trazer à tona, dentro do ser de cada um, da consciência, sabe, do instrumento sagrado que Deus deu, que é a nossa mente, o nosso poder de raciocínio, o nosso poder de discricionário, sabe? E ele continua dizendo, tem problema isso? Poderia dizer. Aí Paulo pergunta, isso me torna mais parecido, isso me torna mais parecido com Cristo? Eu acho que essa é a pergunta. Ao invés de dizer, aqui está o pecado, eu estou avançando até próximo dele. Eu vi uma pregação ontem que falava sobre isso. O pecado está à porta. Gênesis, quando Deus trata Caim, ele fala sobre o pecado está à porta. E cabe a você, e ele deixa isso bem claro. E cabe a você, e ele diz, cabe a você, Caim, recusar. E é mais ou menos isso que Paulo quer dizer. Isso me torna mais parecido com Cristo? Isso me torna mais parecido com Cristo? Esse é o primeiro, eu acho que ponto que a gente tem que entender. É o primeiro princípio para discernir entre o santo e o profano, entende? Entre o santo e o profano. O santo não é apenas aquilo que é correto. Vê se você vai entender. O santo não é apenas aquilo que é mais correto. O santo, através das escrituras, a gente percebe que é aquilo que foi separado, consagrado para Deus. No Antigo Testamento, se você lembrar, Deus ordenou, tá, que os sacerdotes ensinassem o povo a distinguir. No Velho Testamento, a gente percebe que Deus ordenou que os sacerdotes eles ensinassem o povo a discernir entre o santo e o profano. Mas tem uma curiosidade. O profano, ele nem sempre vai significar algo perverso ou demoníaco. Muitas vezes pode ser até algo comum. Eu acho que é aqui que está um dos maiores perigos que a igreja moderna sofre. Nem sempre somos afastados de Deus por coisas malignas, por construções diabólicas. Nem sempre a gente é afastado de Deus por coisas malignas. Muitas das vezes a gente pode vir a ser afastado por coisas comuns. E não é necessariamente um grande pecado que rouba a nossa comunhão com Deus. Entende? Não é necessariamente um grande pecado. Às vezes, é o excesso de distrações, por exemplo. O excesso de distrações, por exemplo. O excesso, talvez, de entretenimento. Talvez o excesso de entretenimento que distrai, que muda o foco, que muda a direção, que diminui o temor, que diminui o zelo, que diminui a preocupação pela santidade, entende? Pode ser também o excesso de compromisso. Muitas das vezes estamos super atarefados com coisas do dia a dia, com compromissos do trabalho, com compromissos familiares, e às vezes a gente acaba deixando Deus de lado. Às vezes a gente acaba deixando as nossas preocupações rotineiras tomarem mais o nosso coração do que Deus. Entende o que eu estou falando? Coisas às vezes que parecem até inocentes, né? Mas que lentamente, vagarosamente, paulatinamente, ocupam o espaço que deveria pertencer a quem? A Jesus, ao Espírito Santo, ao Senhor. Entende? Então, essa é a preocupação de Paulo. Por isso, Paulo, quando está falando da igreja de Corinto, ele acrescenta. Pera, deixa a moto passar. Ele acrescenta: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por nenhuma das coisas que até não parecem ser pecado, ou até não são pecado, mas elas colocam-se de forma prioritária na minha vida, onde eu deixo Deus de forma secundária. E Paulo é categórico: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Eu penso que essa frase ela tem assim um cunho extraordinário da parte de Paulo. E com isso ele acaba que nos ensina que a verdadeira questão não é apenas o que fazemos. A verdadeira questão nesse cenário é o que nos controla. E eu, como eu li e perguntei a mim mesmo, eu queria te fazer a mesma pergunta. O que ocupa os seus pensamentos? Eu quero que você faça essa pergunta para você. O que ocupa os meus pensamentos quando eu acordo? A partir do momento que eu acordo. Entende? Tudo bom, meu querido? O que consome o tempo livre da minha vida? O que mais tem despertado as minhas emoções? Pensa comigo. O que me deixa ansioso quando ameaça ser retirado da minha vida? O que me deixa ansioso quando corre o risco de ser retirado da minha vida? Eu penso que essas respostas, ou a resposta a essas perguntas, revela, de fato, quem tem sentado no trono do nosso coração, do meu coração, do seu coração. Porque aquilo que domina a mente, a minha e a sua mente, vai acabar moldando a sua vida. Ela molda a sua vida. É inevitável esse raciocínio. É inevitável porque isso é comprovado cientificamente. Aquilo que governa os seus afetos, os seus carinhos, a sua atenção acaba direcionando os nossos passos, os seus passos. Consegue entender? Aquilo que controla as nossas paixões, as suas, as minhas, da minha casa, acaba definindo o meu e o seu destino. Consegue compreender a profundidade do que Paulo está falando? Eu acho que a gente consegue perceber agora claramente. Paulo compreendeu que algo que muitos ainda não entenderam ou não compreenderam é que o ser humano inevitavelmente se torna semelhante, parecido àquilo que ele gosta demais, aquilo que ele adora. Entende? Quem adora dinheiro, por exemplo, vive para o dinheiro. Quem adora poder e status, vive para isso, para a vaidade, para o poder, para o status. Mas quem adora Cristo passa a refletir a Cristo. Quem ama a Cristo vai passar a refletir a Cristo. Por isso, eu estou dizendo, o discernimento espiritual não começa olhando para fora. O discernimento de cada um, espiritualmente, ele começa olhando para dentro do meu coração. Ele começa quando você olha para dentro do seu coração. Entende? E o que os outros estão fazendo? Eu poderia perguntar. O que os outros estão fazendo? Mas eu acho que a gente sempre olharia isso, né? O que os outros estão fazendo. Mas eu te chamo, eu te convido a olhar e perguntar: o que está governando o meu coração? O que está governando o meu coração? E vai existir uma segunda pergunta que Paulo nos ensina a fazer. E a pergunta que ele fala é: isso possui valor eterno? Isso possui peso de glória? Isso possui peso de eternidade? E a gente há de convir que a gente vive assim, uma geração fascinada pelo imediato. Correto? Fascinada, louca pelo imediato. Queremos resultados rápidos. Queremos resultados rápidos. Reconhecimento rápido. Mas Paulo, ele estava enxergando a vida por um outro panorama, por uma outra perspectiva. A perspectiva da glória eterna com o Pai. A perspectiva da eternidade com o Pai. A perspectiva de viver eternamente num lugar santo, onde não existe dor, onde não existe sofrimento. Essa é a perspectiva de Paulo. Porque sofrimento naquele momento, tantos passaram, mas havia uma esperança porque havia uma promessa vindoura. E Paulo entendia que muitas dessas coisas que hoje
parecem urgentes ao nosso coração, elas se tornam irrelevantes diante da presença de Cristo. Vou falar de novo. Elas se tornam irrelevantes diante da presença de Cristo na tua vida. A gente pode até dizer que daqui a 100 anos, a maioria das preocupações que a gente tem hoje, que nos angustiam, não terá qualquer importância, não é verdade? Mas aquilo que foi feito para a glória, para a eternidade, para a glória de Deus, vai permanecer. Por isso a gente pode até estabelecer um princípio simples nisso. O santo é aquilo que possui peso de eternidade ao lado do Senhor. O profano é aquilo que promete satisfação, mas vai terminar em vazio, vai terminar em vácuo, vai terminar em tristeza ao longo do tempo. Então quando você precisar discernir entre o santo e o profano, não pergunte apenas, é pecado? A pergunta certa, à luz do que Paulo fala, é: isso fortalece a minha comunhão com Deus? Isso fortalece o meu relacionamento com Jesus Cristo? Isso fortalece a habitação do Espírito em mim? Isso aproxima Cristo de mim ou me aproxima de Cristo? Isso me ajuda a amar mais a palavra? Olha só, que perguntas pontuais e importantes. Isso possui valor eterno? Porque a verdadeira santidade não é viver cercado de regras. Isso é fato. A verdadeira santidade é viver tão próximo de Cristo que tudo aquilo que não combina com Ele, começa a perder o brilho. Volto a falar, tudo aquilo que não combina com Ele, começa a perder o brilho. E quando isso acontece na minha e na sua vida, entendemos realmente o que Paulo queria dizer. A capacidade que o cristão tem em sua liberdade não é fazer tudo o que ele deseja, jamais. Não é fazer as coisas que vêm na mente, ou até que não pareçam ser de fato pecado, mas nos afasta dele. E eu acho que hoje a gente está conseguindo perceber isso de uma forma melhor. Perceber que a liberdade cristã é a capacidade vinda de Deus de amar a Cristo acima de todas as coisas. É exatamente isso, acima de todas as coisas relativistas, relativizadas e sincretizadas. E assim a gente acaba por não se tornar escravos de nenhuma dessas coisas. Consegue entender? A gente não se torna escravo de nenhuma delas. Apenas servo, escravo, filho de Deus. Que Deus possa sim nos dar discernimento para distinguir entre aquilo que apenas ocupa o espaço da nossa vida e aquilo que realmente nos aproxima da eternidade. Porque no final de tudo, a pergunta não será o que era permitido. A pergunta será: quem governava o seu coração? E ainda nesse raciocínio, eu quero que você permita me aprofundar um pouquinho mais sobre essa reflexão. Muito cachorro na rua. Quando a gente fala sobre santidade profana, tá? Inevitavelmente a gente chega às questões práticas da vida, entende? Por exemplo, vou te dar um exemplo: consumo de bebida alcoólica, tá? O uso de cigarro, por exemplo. Certos tipos de entretenimento que a gente vê por aí. Determinadas práticas culturais e até mesmo comportamentos socialmente aceitos. Alguém pode te perguntar ou me perguntar: onde está escrito que é proibido? E muitas vezes essa pergunta revela que estamos olhando para a vida cristã de maneira erradíssima. Paulo não ensina o cristão a procurar a linha mais próxima do pecado sem ultrapassá-la. Percebe a grandeza disso? Ele ensina que o cristão, a procurar aquilo que mais glorifica a Deus, está agradando a Deus. Existem coisas que a sociedade considera normal. Existem coisas que até são legalmente permitidas.
Existem coisas que não possuem uma proibição. Não possuem, como é que eu vou dizer, nada explícito nas Escrituras. Mas a questão permanece desde o princípio. Isso convém? Isso me aproxima de Cristo? Isso honra o corpo de Deus? Isso transforma o templo do Espírito Santo? A gente pode tirar como exemplo o cigarro. Poderia falar do cigarro, não é verdade? Talvez alguém argumente que não existe um versículo dizendo não fumarás, não é verdade? Mas existe um princípio maior. Não existe um princípio maior? Reflita comigo. Paulo ensina também em sua carta a Coríntios que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que fomos comprados por alto preço. Por alto preço. E a Bíblia diz que coisa cara foi essa. Então a pergunta deixa de ser. Vê se você vai entender. A pergunta certa é, vai deixar de ser, posso fumar? E passa a ser, estou glorificando a Deus com o meu corpo? Consegue ver a diferença? Da mesma forma, a gente pode falar da bebida. A Bíblia condena explicitamente a embriaguez. Mas além disso, Paulo nos ensina a perguntar, isso pode me dominar? Isso pode vir a comprometer o meu testemunho de vida? Isso pode se tornar uma pedra de tropeço para outras pessoas? Aí vem a pergunta, que é extremamente séria. Isso contribui para a minha santificação? Está conseguindo perceber a diferença? A maturidade, ela não consiste em procurar brechas e entender as brechas. Sabe, a legalidade que a gente deu em dado momento, as coisas que a gente permitiu pela nossa fraqueza. Não consiste nisso. Consiste em buscar excelência espiritual. Deus ensina isso desde o início. É por isso que ao longo dos séculos, muitas igrejas estabeleceram convenções. Não é verdade? Convencionou-se que não pode isso, não pode aquilo, não é verdade? Orientações até práticas. Mas a gente acaba percebendo que nenhuma delas possui o mesmo peso de mandamento divino. É só uma convenção. Mas muitas nasceram, você há de convir, da tentativa sincera de aplicar os princípios bíblicos de Deus na vida diária, na vida delas. O objetivo deveria ser criar uma religião de regras humanas? Não, o objetivo não era esse. O objetivo era exatamente proteger valores espirituais. Não deveria ser criar regras para uma religião, e sim para preservar valores espirituais. E quando a gente compreende isso, a gente deixa de perguntar apenas até onde eu posso ir? É pecado? Aquilo ali é pecado? Até onde eu posso ir? Ah, mas aquilo ali não é pecado, porque lá no passado faziam isso, isso e isso. Essa mudança de pergunta transforma completamente a vida de um cristão. Porque a santidade deixa de ser uma cerca que nos impede, entende? Que nos limita de avançar e passa a ter uma conotação de bússola que nos norteia para Cristo. E eu posso dizer com clareza que o cristão maduro não vive procurando o mínimo necessário para permanecer salvo. O cristão, na verdade, maduro, ele vive procurando o máximo possível da presença de Deus. Por isso, diante de qualquer escolha, a gente deve refletir. Diante de qualquer escolha, a pergunta mais valiosa, mais importante, não é e não será: isso é permitido? Mas vai ser e será. Isso combina com alguém que pertence, que é filho, que é servo de Cristo? Pensa nisso, reflita sobre isso, deixe Deus trabalhar no teu coração. Que o Espírito Santo te transforme, te convença, e deixe você entender essa magnitude de Deus sobre a vida do ser humano, transformando, restaurando, reconfigurando valores. Que Deus te abençoe.